Olá, avicultor! Olá, avicultora! Começa hoje mais um passo que o Congresso de APA de Produção e Comercialização de Ovos dá, que é o projeto EggCast. E hoje o nosso convidado, nosso primeiro convidado para esse projeto especial aqui do Congresso, idealizado pela Associação Paulista de Avicultura e o CDA, que faz parte da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, é Andréa Massuccheto, da empresa Tectron. Andréa, seja muito bem-vinda ao primeiro EggCast dentro do Congresso APA de Ovos 2025. Muito obrigada, Arthur. Primeiramente, queria agradecer a você e a toda a organização do evento pelo convite. E para mim é uma satisfação enorme, né? A gente já se conhece há um tempo, então para mim estar aqui conversando com você, batendo esse papo aqui é sensacional e é um privilégio. Agradeço muito mais uma vez pela oportunidade. Eu que fico feliz. A gente, para quem não sabe, eu e o André, nós nos conhecemos já há um bom tempo, de outras histórias, né? Não que nós não somos velhos, nós somos experientes, né, André? Sim. Concorda comigo? Então, hoje, nosso papo, a gente vai contar um pouquinho sobre a história da Andréa, né, falar um pouquinho desse projeto, falar um pouco do evento em si, contar, falar um pouco da estrutura da empresa, né, soluções, os desafios da avicultura de postura hoje que nós temos, né, que vocês têm soluções para empregar isso no campo, né, com muita pesquisa, muita tecnologia, né, muita inovação, e é isso que a gente vai conversar hoje. Se você quer ficar ligado, então acompanha aí, dá um like nisso aqui, compartilha com o amigo, com o vizinho, né? E vamos que vamos. Chegou o EggCast, o podcast da avicultura de postura brasileira. Andréa, seja muito bem-vinda mais uma vez. Conta um pouquinho para mim sua formação, quem é você, para o pessoal que está assistindo o podcast, o EggCast, o podcast da avicultura de postura do Brasil. Saiba quem é você. Conta para mim sua formação, de onde você veio, sua origem. Conta pra gente. Perfeito, Arthur, muito obrigada. Eu sou zootecnista de formação, me formei em zootecnia na Universidade Federal do Paraná. Eu sou paranaense, né, sou da região metropolitana de Curitiba, e me formei na universidade em zootecnia, e desde o começo sempre trabalhando com produção de não ruminantes. Então, buscando oportunidades, fiz estágio com professores, né, hoje consultores, pesquisadores importantes aí da área. Aham. Então, sempre com avicultura, permeei um pouquinho pela suinocultura também, mas desde o começo despertando esse interesse por trabalhar com aves, né. Será que porque a sua região é um polo importante, que isso te interessou? Mas, assim, o que te chamou, assim, a essência que te levou pra zootecnia? O que te chamou a atenção? Porque você poderia ter sido, ter feito odontologia, direito, jornalismo. Não, jornalismo também não precisa ter essa. Exato. Mas o que te despertou pra ser zootecnista? É aquela história, assim, né, desde criança indo para o sítio, para a chácara dos avós, né, e sempre gostei de animais e, eh, eu sabia que eu iria para uma área, né, biológicas, e aí numa ida a uma feira de cursos na universidade, me despertou o interesse pela zootecnia, principalmente porque era muito focado naquilo que eu via oportunidades, né, desde nova eu tinha muito essa visão de inserção no mercado, né, tanto a zootecnia quanto a medicina veterinária, agronomia, eu vejo profissões aí fantásticas. Então, dentre essas 3 eu imagino que seria algo para qual eu iria me Sim. direcionar. Então fiz, né, entrei na universidade em 2007, né, faz um tempinho. E aí Somos experientes, somos Isso. experientes. E aí, desde o começo, né, busquei trabalhar com diferentes áreas, mas sempre focando em avicultura. E o grande interesse, na verdade, da avicultura é que eu sempre vi como uma atividade no qual há muitas pessoas jovens, há muitas mulheres. Então a gente sabe, né, que ainda hoje, cada vez menos, né, mas ainda existe um pouco de preconceito, e a Quebrar essas avicultura barreiras, né. e a O avicultura agronegócio sempre tem esse perfil mais, né, Isso. mas vem quebrando eu acho que a posição da mulher no mercado não só no agro, mas em diferentes outras áreas, né, tem se tornado cada vez mais, emblemática, né, ainda bem, né, E a mulher no relação. agro, ela está preocupada em
trabalhassem. Então, às vezes, a gente não está falando sobre isso ou levantando pautas, porque a gente está ali fazendo, né? E é inserção. E a avicultura, até pelo próprio modelo de negócio, desde que eu fazia estágio na universidade, fiz meu estágio final na agroindústria, tudo, nós vemos que é uma atividade desempenhada muito pelas mulheres nas propriedades, né? Então, muitas vezes, quando você tem uma propriedade diversificada, onde você tem bovinocultura, ou suinocultura, ou própria agricultura, Sim. a avicultura, ela fica muito com a mulher, né? Com a Tem esse avicultora. perfil, né? Isso, por aí. isso. Mesmo na avicultura de corte, na avicultura de postura, nós vemos muitas produtoras rurais Sim. e muitas mulheres atuando. Então, se a gente der uma volta aqui pelo evento, né? Sim. Diga-se de passagem, tá muito legal, muita gente. Aham. Tem muitas mulheres e é uma atividade, assim, fantástica. Além da presença feminina na avicultura, também foi eu gosto muito de tecnologia, gosto muito desse tema. E dentre as atividades, desde a época da graduação, a avicultura é a que eu vejo que mais adotou tecnologia Sim. nos últimos anos e que está num nível aí de avanço espetacular, né? Acho bacana, assim, os profissionais do agronegócio que atuam não só na cadeia de produção de proteína animal, né, mas na cadeia vegetal também. Aham. Eu vejo que são pessoas, assim, que estão sempre estudando, estão sempre buscando informação, né, e você falou, assim, que fez a graduação sua fez zootecnia, né, Uhum. aí você já teve esse contato, deu esse match com a avicultura, né, e E logo na sequência, você falou, assim, que começou a se especializar, né. isso. Qual foi o seu campo de especialização? Você fez, Aham. pós, você fez mestrado, como que foi esse processo aí? E o que te estimulou a seguir estudando? Será que foi só a profissão ou também teve também um ímpeto seu de querer se desenvolver como, ser humano? Então, eu segui para a especialização, então eu cursei mestrado e na sequência doutorado na mesma instituição, porque eu sentia essa necessidade de me especializar. Eu estudei, num grupo de pesquisa de nutrição de não ruminantes e sempre focado em nutrição de aves. A minha linha de pesquisa foi em processamento, então eu trabalhei bastante com pelletização, né, de rações, processamento de ingredientes, então expansão tanto dos ingredientes quanto das rações. Então, hoje ainda o grupo de pesquisa que eu fiz parte é muito forte nessa linha e também na linha de, aditivos. Então, não só na minha linha de pesquisa, mas o grupo como um todo sempre trabalhou com aplicação de aditivos Sim. para aves, né. E você sempre teve essa vontade de ir para o lado técnico? Sim, e esse O foi que te chamou? Qual foi esse o que chama qual foi como foi esse chamariz, esse chamado seu, assim? não, é que Que tocou no coração? o técnico, a área técnica é fantástica, né, porque são desafios diários e todo dia uma coisa nova surge, a gente precisa estar em constante atualização, estudando, e é uma coisa que eu gosto bastante, né, então por isso que eu busquei um curso de especialização, no caso fiz mestrado e depois o doutorado, porque, eu vejo, né, muitas pessoas de outras áreas têm esse conceito: "Ah, tu faz doutorado, você quer ir para a área acadêmica". Fui professora também por um tempo. Foi isso que eu ia te É. falar, porque geralmente quando o cara sai da graduação e avança, Aham. é, vou avançando, vou querer estudar mais, o cara vai ser professor, É. e não necessariamente nessa ordem, né. Não. Você foi pra área, corporativa, né. Exato. E cada vez mais nós vemos essa característica nas empresas. Então, a nutrição animal, a avicultura, né, hoje no agronegócio é muito importante nós termos essa visão da pesquisa e ser profissionais, muito focados em desenvolver soluções que atendam à demanda do mercado. Então, Até porque hoje o mercado o nosso setor do agronegócio, ele é muito tecnificado e nós só somos players em diferentes áreas né, do setor, graças ao avanço, né, graças a pessoas como você que estudam muito para isso, exato. concorda? Não, e assim, não é exclusividade minha, se a gente for hoje no corpo técnico da empresa que eu trabalho, né, da Tectron, mas também de outras empresas importantes do segmento, é formado por profissionais que fizeram especialização, ou stricto sensu, ou lato sensu, mas que buscaram uma especialização. Então, mestres, doutores, pós-doutores, porque são essas equipes, né, técnica, P&D, qualidade, que em conjunto, sanidade, né, que em conjunto desenvolvem, soluções e também na agroindústria é importante que a gente tenha essas pessoas com essa visão Sim. da pesquisa, porque o tempo todo
para tu entrar, por exemplo, com uma tecnologia nova, você precisa validar isso na tua empresa, você precisa ver se na realidade de campo aquilo faz sentido, se aquilo realmente funciona. Então, por esse motivo que eu optei por me especializar, né, e fazer o mestrado e o doutorado. Que bacana, que bacana. Aham. E aí entra num ponto que até vou dar um spoiler aqui, coisa rápida, porque é uma coisa que antes de a gente iniciar o nosso Eggcast, a gente estava comentando sobre isso, né? Uhum. Que muitas vezes você estuda, vai para pesquisa, vai para o laboratório, né? Faz aquele trabalho de muitas mãos, né? Para tentar ver e validar aquele produto, e muitas vezes o que acreditam que seja inovação, ela não tem aplicabilidade real no campo, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Exato, E vem cá, e como você chegou na indústria? Conta para mim. Você tem um perfil, que eu achei que você fosse ser professora, mas aí você foi professora. Quanto tempo você ficou lecionando? Foi 1 ano e meio, mais ou menos. Eu era professora da disciplina de avicultura. Verdade. Isso, na federal. Então foi um momento, assim, durante a pós-graduação que surgiu essa oportunidade, né? Infelizmente, o professor que era o responsável pela disciplina, ele acabou adoecendo e aí abriu o concurso para professor substituto. E durante o doutorado eu fui professora de avicultura. Sim, eu era bem jovem, assim, na época, mas Ainda é, né? na Ainda é. e foi uma experiência fantástica, assim, até hoje eu encontro o pessoal, né, que estão hoje nas empresas e que eu tive a oportunidade de conviver, né, ou como colega do laboratório ou como aluno. Então, é uma área que eu gosto bastante também, né, eu vejo a importância, né, dos professores hoje estarem muito antenados com a indústria também, para estar fazendo pesquisas aplicadas. É muito, então, isso eu ia Entende? comentar com você, esse lance da parceria público-privada é bem É interessante, bem né? interessante. Academia e a indústria, né? Isso, e eu vim de uma instituição e de um grupo de pesquisa que faz muito isso até hoje. E o que eu acho fantástico, porque você gera oportunidade para as pessoas na indústria, contatos. Então, fiz, né, durante o doutorado eu fui professora da disciplina de avicultura, foi por um tempo, mas eu tinha muito essa vontade de ir pra indústria, de trabalhar, né, na prática mesmo, né, com os clientes, é uma coisa que me brilha os olhos. Sim. E aí E depois quando você chegou, assim, efetivamente Aham. na indústria? Você ficou 1 ano e meio lecionando e aí Isso. veio a oportunidade, acho que você pensa comigo assim, acho que já deu minha cota, né, É. Não, e também foi um momento, assim, da minha vida, né, foi um momento importante para mim, foi bom do ponto de vista familiar também, que eu estivesse próxima à minha família, né, num momento de uma dificuldade particular que eu tive, então eu estava presente, eu estava ali. E foi quando eu era professora, né, na universidade. Saindo dali, né, dessa etapa, eu também tive a oportunidade de fazer um estágio fora, né, do Brasil, um sanduíche, na Carolina do Norte, também na área de processamento. Então eu fiquei 5 meses, mais ou menos, na North Carolina State, né, Sim. lá na Carolina do Norte. E aí quando eu retornei, eu já estava naquela ansiedade, né, de buscar uma oportunidade, e aí no grupo de pesquisa a gente vai conhecendo muitas pessoas, e me veio, né, a Tectron, por meio de uma professora, né, que Aham. comentou comigo: "Olha, André, eles estão precisando de gente e tal", e fui contratada. Onde ela fica, a Tectron? A sede dela fica onde? A Tectron fica em Toledo, Aham. no oeste do Paraná. Sim. É Eh um grande polo produtor, né? Isso. Uma avicultura de corte, tilápia, Suínos. suínos também, né? Hoje detém aí os principais números, né, pensando em ranking nacional. Aham. Toledo está entre as principais cidades, né, em algumas atividades é a principal, mas principalmente avicultura de corte, suinocultura e produção de peixes, né, principalmente tilápia. Então as grandes cooperativas estão ali na região, né, não necessariamente em Toledo, mas ali na região oeste. A Tectron nasce já num berço, né? Aham. Um celeiro aí produtivo, né? E uma empresa que nasceu em 2002, tá, então surgiu de um sonho, né, dos fundadores na época de estar trazendo soluções inovadoras para o mercado nacional, começou com alguns É uma empresa aditivos. brasileira. É uma É. empresa brasileira, começou com a importação primeiro, né, de alguns aditivos, principalmente focados em Começa sempre de algum jeito, né? isso. E geralmente essas empresas nacionais, elas começam assim, né? Elas Aham. começam, traz produto para cá, validam, né? E Uhum. aí distribuem aqui no solo nacional. Isso. Acho que
boa parte dessas empresas que são brasileiras começam dessa forma. Acho que não foge muito da natureza da Tectron, né? Não, Eu sou assim, né? começou dessa forma, É. então, principalmente aditivos para mitigar o efeito de micotoxinas, foi um dos primeiros, né, que a gente iniciou o trabalho no O vilão Brasil. oculto, né? Hã? O vilão oculto, né? É, exato. A gente vai falar um pouco das É. das soluções, né, daqui a pouquinho, do nosso portfólio. Mas aí depois se desenvolveu, então nós temos a fábrica em Toledo, a matriz é em Toledo, e a fábrica, a unidade produtiva é em Toledo, a gente só tem a fábrica ali Então, da é a sede e a fábrica na Isso. mesma, A sede e a fábrica ficam na mesma estrutura. A gente conta também com centros de distribuição no Nordeste e também estamos iniciando, né, o registro para a Tectron no Paraguai também, para facilitar as nossas operações na América Latina. Então, Então hoje até que ela nasceu em 2002. 2002, a empresa nasceu. Então, Você está lá desde 20 e pouquinhos 2007. anos. Pô, Não, tô desde 2018. 18. Isso, 2018 você está lá. É isso. uma empresa jovem, né? É uma empresa jovem, E uma empresa ela já jovem. está já espalhada para o Brasil inteiro e já abrindo extensão aqui para a América do Sul. O crescimento foi bastante expressivo, Não, né, mas assim, nos últimos anos. pelo tempo que ela está no mercado, pra Aham. cá, né? Você fala assim, já tem CD. Que cidade que é do Nordeste? Caruaru Caruaru, e também, Fortaleza, ali, Fortaleza. Fortaleza. Tá. Aham. E agora tá em vias de abrir agora no Assunção? Não. Paraguai, né, Tecton Paraguai, e assim, a gente tem uma pessoa também para fazer o mercado sul-asiático. Então, basicamente, hoje, a gente comercializa soluções É. para todo o mercado nacional e também alguns países, principalmente América Latina, né, então Argentina. Hoje vocês estão no Brasil inteiro. Isso, Brasil todo. Claro, tem uma outra região que a gente está precisando desenvolver, isso faz parte, né, mas a gente tem condições de atender todo o território nacional. Eu vi uma foto sua na VIV. No VIV, Então você quer dizer que já tá indo até pra Ásia, vocês já estão indo já. isso, a gente tem um colaborador que faz o mercado asiático, e aí nós exportamos algumas soluções, algumas Que tecnologias também legal. para lá E assim, dá muito orgulho você ver que dá. uma empresa brasileira, né, que tem seus pilares, né, missão, visão, valor, né, e tá expandindo, né, leque, concorrendo com grandes outras empresas desse mercado, ou empresas que já estão há muito tempo nesse mercado, né. Então, assim, é legal saber dessa história da Tectron. Hoje, quantos colaboradores vocês têm lá dentro lá? Próximo a 200 colaboradores, não sei o número exato, né, Tá? mas é próximo a 200 Não, mas colaboradores. já é um corpo bastante Aham. robusto, né. Isso. Como é que é dividida a estrutura da empresa hoje? Você tem, vocês trabalham com multiespécie, é por divisão? Conta pra gente como é que tá essa. A gente tem passado aí, vamos falar dos últimos anos, por uma evolução grande, uma reestruturação da equipe, e eu fico feliz em fazer parte disso, porque antes a gente trabalhava no modelo multiespécie, Aham. e hoje nós temos, por segmento, então nós trouxemos pessoas importantes do mercado, tanto para o time comercial quanto para o time técnico, para poder atender de uma maneira mais eficiente, né. Então, antes a gente Eu trabalhava. acho sim, Aham. é multiproteína, né. Hoje vocês eu acho que faz todo sentido, né. Faz. Você, dividir para conquistar, né. Exatamente, Não, mais ou menos exatamente. isso, né. Isso. E aí também a equipe isso é uma coisa muito boa também de se falar, porque o nosso negócio ele é muito técnico, Hoje independentemente da pessoa ser comercial ou não, é um negócio muito técnico. Então hoje você tá na avicultura. isso, eu sou gerente técnica de avicultura. Avicultura. E aí você dá suporte para a equipe comercial. Exatamente. E sucessivamente você tem isso também em suinocultura. Quais outras divisões vocês estão dentro lá? Perfeito. Você só avicultura, de postura ou corte também? Ou avicultura no modo geral? Avicultura de modo geral, então eu faço a Sim. gestão do time técnico de avicultura e junto comigo nós temos, profissionais para cada segmento, né, então tem um colega que trabalha com anos de experiência, uma pessoa fantástica com matriz pesada, o Romilton Não, Naves. mas tem que falar nome, né. É. Tem que expor esses caras bons Isso, aí. Não. maravilhoso. E aí algumas pessoas no time técnico também comigo, para fazer o sul do Brasil, o nordeste, então a gente tem pessoas nas diferentes regiões para conseguir
atender com proximidade os nossos clientes. Então, a gente trabalhava bastante nesse modelo técnico-comercial, que funciona também, e a nossa, como eu falei, a nossa venda, né? Vamos falar em venda, mas o negócio é muito técnico. Mas, por conta dessa nova fase, da evolução dos negócios, a gente precisa realmente encorpar, né, a equipe e a gente tem vindo com esse trabalho, né, junto ao time comercial, de ter uma equipe técnica de suporte para estar mais próximo dos clientes e Direcionada para entender a dor, né. direcionada para cada espécie, né. Exato, Olhar com os olhos do cliente, né. exato. E além da avicultura que tá sobre a minha responsabilidade, eu tenho, colegas no time técnico, né, e comercial, pra atender o segmento de suínos, bovinos, então ruminantes, pet, aqua. Bovinos, quando você fala, também porque lá no sul a gente sabe que tem uma bacia de leite bastante importante. Vocês hoje trabalham só com leite ou também corta também bovinocultura de corte? Corte e E leite, mas leite. principalmente leite. Leite, né. Isso. É. E uma das E aqua fortalezas. aqua também, né, lá, pô, não Aham, tem como pensar em tilápia sem olhar pra lá. exato. Só E muita que gente está investindo, né, na região ali no peixe, né. sim, É é natural, né. tilápia, né, Tilápia, principalmente, principalmente, né. principalmente. É. Então, assim, a gente tem uma equipe focada em pet e aqua. Boa parte das nossas soluções, elas têm aplicação para esses segmentos também, e são registradas e validadas para essas espécies, né. Então, hoje dos principais negócios da Tectron, se a gente for falar, então, claro, suínos e aves, né, tem uma proporção, grande aí Sim, dos negócios o da chefe, empresa, né. mas também o mercado pet, principalmente quando a gente pensa em ingredientes especiais, então, É. extrato de yuca, óleo de salmão, polpa de vegetais, então tem uma fortaleza aí que são os ingredientes especiais. Andréa, falam que esse mercado pet é um absurdo, né, porque ele É, parece que ele cresce 2 dígitos, né, sim, ao ano, então é um mercado, assim, que tem muito a crescer. E vocês tem. estão no caminho certo, você está, né, abordando proteína branca, né, vermelha, Isso, aves, suínos, pet, quer dizer, vocês estão incorporaram tudo aí. tudo. Mas a Tectron já nasceu já com esse conceito, essa expertise de trabalhar com todas essas áreas, ou ela iniciou só com avicultura e suinocultura, você lembra disso? Assim, são as principais atividades, né, mas desde o começo se Sempre foi. preocupou em, Uhum. galgar, né, esses mercados também. Então, eh, obviamente muito mais forte, né, em aves e suínos, mas depois a gente foi evoluindo para os demais E segmentos. pensando agora, se você tem um corpo, assim, bastante robusto, né, são mais acho próximo a 200, próximo ou mais que 200 colaboradores, né. Uhum. Eh, Considerando equipe interna e externa, né. e aí você tem a fabril, você tem a administrativa, você tem a equipe externa, Aham. né, você tem os CDs, né, então eu acho bem curioso isso, quando você fala assim que, o campo da a empresa está atenta à pesquisa, né, ela tem uma rede de apoio para que a inovação, que todo mundo fala em inovação, 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 e muitas vezes inovação só fica na inovação, na imaginação, né, que a aplicabilidade realmente daquilo que foi aos desafios reais do campo, né, inovação para o futuro, né, não. E agora? Perfeito. Traz solução para o desafio ali que o produtor está necessitando? Você tem uma rede de apoio para isso, para você desenvolver esse tipo de inovação aplicada? Bacana, bacana. Você foi cirúrgico no comentário, eu acho que, dentre os pilares da empresa, e isso inclusive está no nosso slogan, Sim, né, tecnologia e inovação. inovação. Então se destaca a inovação, sustentabilidade e viabilidade, né, viabilidade econômica. A gente sabe que para se tornar, né, uma tecnologia viável, a gente precisa realmente que tenha uma penetração no mercado, que traga um valor para esse produtor, né, para os clientes. E quando a gente fala em inovação, e aí aproveito o gancho para isso que você falou de pessoas, pesquisadores, pessoas com formação, mestrado, doutorado e que estão nas empresas hoje, é justamente por conta de que para que a gente faça inovação, para a gente desenvolver soluções, que atendam às demandas dos nossos clientes, a gente precisa, validar, a gente precisa desenvolver pesquisas, Sim. seja em eh, granjas, né, em instalações próprias, seja com parcerias estratégicas, porque, o time, né, a equipe, a gente entende que a gente não pode, gerar essa demanda.
Não se gera demanda, a gente precisa trazer do campo, do produtor, para dentro de casa e entender, ok, A dor, qual é a dor? qual é a dor? Qual a dor? É você olhar com os olhos daquele que está sofrendo. Exatamente. E quando a gente traz essa informação É. para dentro de casa, equipe técnica, P&D, né, a gente segue para essa linha, né, de desenvolver soluções que atendam à necessidade dos clientes e que realmente eh, funcione, Se materializa. materialize. É. E, para tanto, a gente tem parceria com algumas instituições, então, isso é muito forte desde que a Tectron entrou mais forte no mercado de aditivos. Então, a gente começou importando algumas tecnologias, depois estabeleceu a fábrica Sim. para nutrição, né, premix, núcleo concentrado, ração. Hoje a fábrica sua opera com 5 linhas. 5 linhas. 5 linhas independentes Tá. de produção, e tem, né, todas as certificações, BPF, RASAP, é habilitada para a portaria 798, né, de uso racional de medicamentos. Tá. Então, para cada linha de produção, a gente tem um tipo de uma gama, né, alguns tipos de produtos que são, produzidos naquela linha especificamente para manter qualidade e manter os André, conta pra mim então, dentro desse arcabouço aí de você entender a necessidade da pessoa no campo e trazer para dentro da indústria, muitas vezes, você precisa de mãos, né, para você aplicar realmente, você desenvolver a tecnologia, a inovação. Aí você conta com apoio com universidades, com os outros centros de pesquisa, como é que funciona isso? perfeitos. Então, assim, Arthur, desde que nós, eh intensificamos a questão da pesquisa para desenvolvimento de aditivos próprios, então aditivos Tectron, né, e não parcerias estratégicas. A gente tem, né, claro, começou com a importação de algumas tecnologias, mas hoje nós temos um portfólio de aditivos próprios. Para tal, a gente desde o começo, até pela questão de formação, né, do presidente da empresa, também uma pessoa técnica que também fez mestrado, doutorado, Qual o nome dele? o Daniel, Tá. Daniel. Ele também tem muito forte isso nele e na equipe que foi composta, né, e que a gente tem trazido para a empresa com essa visão da pesquisa, da inovação, em estabelecer essas parcerias. Então, tem algumas, instalações em universidades no Brasil que foram, financiadas pela Tectron, então nós temos aí uma parceria com algumas instituições Pra para poder você entender. Mas olha que isso que eu acho tão legal, que é uma via inversa, né. Exato. Você vai lá no campo, você olha com o olho do produtor, né, sei lá, se produz peixe, frango, ovo, né, tanto faz, né. Mas você vai olhar a dor dele, você tem que olhar com os olhos dele, perceber a dor dele, e aí você tem toda essa gama, esses tentáculos aí que dão suporte para você trazer a inovação como você está expressado aí na sua logomarca, né, tecnologia e inovação. Perfeito. E essa parceria com as universidades, principalmente, que faz com que a gente consiga validar os aditivos, né, as especialidades que E a é gente engraça trabalha em e é avicultura. engraçado que, são poucas áreas econômicas assim, no Brasil, né, que eu vejo essa proximidade, né. O agro é a nossa vocação, né, acho que a gente devia dar mais atenção para ele, né, com carinho, né, porque a gente não que o serviço não seja importante ou as demais, né, mas eu vejo muita aplicabilidade da ciência, da pesquisa. Eu não sei se é porque eu estou nesse mercado, mas assim, a sensação que eu tenho é que está muito mais ligada ao agro do que as demais castas econômicas que nós temos por aí, não sei, posso estar enganado. Sim, é uma fortaleza nossa nesse sentido, e para mim que E vi. você está apoiado nisso, né. A Tecton, a sua formação está apoiada nisso, a Tectron tem esse pilar, né. É. E assim, todo mundo ganha com isso, né? O aluno que muitas vezes conduziu a sua pesquisa e gerou uma dissertação, uma tese, a empresa que conseguiu entender se o seu produto funciona para aquele desafio e assim, Eu né, gente, se isso for bola de neve, né. muitas vezes a gente faz uma série de experimentos, às vezes tu tem a resposta que você quer, Outras não. não, a gente precisa voltar para dentro, discutir, falar, olha.
O que que a gente vai fazer? Como a gente vai mudar? Vamos mexer em concentração, vamos Que interessante. então, E deve ser muito rico, é, e e valioso você poder ter essa troca, você: "Olha, não deu certo, volta para trás, vamos entender, entender para atender". exato. É. E essa flexibilidade de estar trabalhando com diferentes soluções, diferentes parceiros, fornecedores, né, que são nossos parceiros, de algumas de algumas matérias-primas aí, a gente ter essa flexibilidade para poder desenvolver Aham. produtos específicos para a demanda daquele determinado cliente. Então, às vezes a gente trabalha, por exemplo, com uma solução sozinha. Vou dar um exemplo, ácido orgânico. Funciona muito bem e tal. Qual é a combinação ideal de aditivos, né? Seria muito fácil a gente dar essa resposta. Mas não é receita de bolo. Não existe. É. Então, assim, a gente vai avaliando, vai testando. Ah, vamos associar com óleo essencial, vamos trabalhar com um programa junto com probióticos. Então, quando a gente avalia, né, a combinação desses aditivos em uma determinada realidade, é que a gente entende se aquilo se aplica ou não. Ou E não. não é a mesma em todos os lugares, né? O Brasil é muito grande, a gente tem diferentes desafios E tem até climáticos. sim, as micro-regiões, né, a realidade, estrutural, né. Exato, por isso que eu não posso levar a solução da empresa para fora. Eu preciso entender o mercado, Receita de bolo não. com o P&D, né, com a diretoria e falar: olha, ok, a demanda hoje é essa. Como que a gente vai atender da melhor forma? Eu não consigo muitas vezes posicionar uma solução eh, no Nordeste e no Sul do Brasil da mesma forma. Então, tá entendendo a realidade do cliente, estrutura, instalações, tanto para você validar produto, porque além da parceria com as universidades, a gente também faz muita avaliação de campo, e isso também demanda. Explica para quem ainda não tem familiaridade ou não conhece esse termo, o que que seria isso? Isso, assim, muitas empresas trabalham dessa forma e os clientes já têm entendido isso como Não. uma necessidade, de avaliar os aditivos na sua realidade. Sim. Obviamente, os trabalhos científicos, né, que, a gente publica, né, resumos em congressos, artigos, essas coisas, a literatura é muito importante e você ter um embasamento, científico para poder apresentar para o cliente é importante, Sim. sim, mas a maioria dos clientes quer entender como aquele aditivo vai funcionar na Na realidade. vida dele, né, porque é o mais importante, É a vida né. dele. É. No Ora, frigir dos ovos, o que é, vê no final? o Eu quero resultado. vender Ele quer vender para poder pagar boleto, eu te mais ou menos isso, Só, né. então a equipe técnica ela tá muito, focada, né, o meu trabalho junto com a equipe é muito focado nisso, em entender a necessidade do cliente e também desenvolver protocolos para avaliação a campo. E isso requer um cuidado grande, né, olha, O nome seria tailor-made, o tailor-made seriam as soluções que a gente customizadas àquela realidade, das mas realidades. não deixa de ser. Isso a gente faz, e é uma das fortalezas dessa flexibilidade. O que eu me refiro ao teste de campo é, por exemplo, quando você tem vamos supor, um aditivo, por exemplo, que já é registrado, já é consolidado, né, que a gente usa Sim. normalmente na empresa. A gente tem cases de outros produtores, nós temos os trabalhos que são feitos nas universidades, mas a empresa vai querer avaliar na sua condição. Então, aí a gente desenha protocolos específicos. Olha, eu tenho tantas granjas, aí eu preciso estar próximo do Isso produtor, entender, olha, as granjas que eu estou avaliando, elas são semelhantes, eu tenho uma ambiência parecida, eu tenho um manejo é parecido. isso que eu comento agora, isso te dá massa crítica para você Exato, tu poder trabalhar? com certeza. E assim, a gente tem que estar próximo do cliente para acompanhar também essas avaliações, para validar do jeito certo. E essa é a maior dificuldade, né? O que avaliar, que variável medir, principalmente quando a gente fala de um aditivo para a saúde intestinal, né? Quando a gente fala de enzimas também, mas aí tu tem muitas vezes uma resposta ali no custo de formulação, né? Agora, quando você avalia um aditivo com foco em integridade intestinal, o que que eu vou avaliar? Quando eu trabalho com um aditivo absorvente de micotoxinas, que tipo de resultado eu tenho que levar para ele entender que ele funciona ou não, né? Então, E como é que se comporta nisso? exato, então a gente vai para o campo, conversa junto, né, é uma parceria entre o técnico e o comercial, e E o e produtores e entender o produtor, né. deles ou É o tripé, né, técnico comercial e produtor. exato, por exemplo: "Ah, André, hoje o meu problema é qualidade de casca", todo mundo tem problema de qualidade de casca, vamos dar um exemplo. A gente tem uma solução na de qualidade de casca, então vamos fazer uma avaliação
no cliente, eu acho muito complicado de trabalhar com histórico, né, porque o histórico a gente sabe que tem flutuações aí, né, de plantéis, da própria genética que muda rapidamente todo ano, e também de condições de manejo, de instalação. Então, como que a gente vai desenhar esse protocolo? Vamos fazer um teste de avaliação de tantas granjas versus tantas granjas, elas são parecidas, a gente tem gente para acompanhar. Você, você comentou comigo, assim, que vocês trabalham com são 5 linhas dentro dessa fábrica, né. E como é que funciona a questão de, você recebeu as matérias-primas, você validar aquelas matérias, né, porque muitas das matérias-primas vêm de fora, né. Então, e você rastrear depois tudo isso, como é que funciona tudo isso? Você consegue, existe uma forma de você, eh, levar, dar a garantia para o cliente, né, que você tem uma rastreabilidade fluida em toda a sua estrutura, dentro dessas suas 5 linhas de produtos, por exemplo? Perfeito. A gente pensando estruturalmente, né, a Tectron, a fábrica, que é localizada em Toledo, ela tem 5 linhas independentes de produção hoje, e para cada linha um grupo de produtos nos quais a gente pode produzir, ou é adição, ou é premix, ou é núcleo. Aí entra toda a questão de grade, né, de sensibilidade do que produzir em cada linha. Então todos esses controles, eles são adotados, só porque a gente trabalha com diferentes espécies, com diferentes tipos de produtos, então cada linha tem a sua finalidade, e também a questão das certificações, então para boas práticas, RASAP, a portaria 798, né, há bastante tempo a gente vem renovando as nossas certificações bem, né, a gente tem dentro da empresa uma equipe maravilhosa de qualidade, o pessoal da produção, então é um grupo trabalhando ali para fazer com que a coisa aconteça. Então tem as certificações que eu penso que são, questões importantes, né, pra do ponto de vista de qualidade. Quando você menciona a questão dos fornecedores, Sim. tem todo um processo de homologação que aí envolve equipe de suprimentos, qualidade, nutrição, para estar elaborando os padrões de inspeção e entendendo: "Olha, o que que eu preciso inspecionar em cada matéria-prima que eu vou trazer para dentro da minha indústria". Então, temos parceiros, né, fornecedores do Brasil, Sim. importamos algumas matérias-primas também. E do ponto de vista de controles e rastreabilidade, desde a entrada da matéria-prima na empresa, ela já recebe uma etiqueta com a sua identificação, com um código específico, para que ao longo de todo o processo a gente faça de forma assistida. Então, a nossa pesagem, a gente fala de pesagem assistida, né? Tudo por meio de coletores, é, conectado ali, né? Um sistema. Então, a ordem de produção ela é toda conectada, e nesse Legal. coletor tu lê, né, é feita a leitura de cada matéria-prima no momento das pesagens, não só da pesagem, mas desde de buscar essa matéria-prima no estoque, até levar a passagem de micro, da sala de micro, sala de macro, tudo é feito por meio de coletores, e eu só consigo passar para a etapa seguinte se bater, né, qual é a matéria-prima com a ordem, qual é a inclusão, então para a gente garantir E é, esse processo. isso é uma parte do Isso, processo, uma parte, uma né. parte. E daí tem todo, claro, o acompanhamento do time de qualidade para garantir que tudo seja executado da maneira que a gente projetou, né, que a gente que Então a rastreabilidade hoje dentro da indústria de vocês é ótimo, assim, a gente tem um slogan lá, né, de não sei se fala slogan, mas uma frase, assim, que a gente comenta muito, um bordão, essa é a palavra, um bordão, que é a rastreabilidade em 5 minutos. Então, com base nesse código, a gente rastreabilidade? rastreabilidade em 5 minutos. Olha só. Então, a partir do código que tem no produto acabado, a gente consegue ver o histórico de todo esse produto, quais foram as matérias-primas, os fornecedores, as quantidades. Então, isso ajuda muito o nosso trabalho como técnicos também, né, a entender. Porque isso também faz parte daquela premissa que o consumidor ele tá mudando, né. Uhum. E quando ele fala de consumidor mudando, buscando novas tendências, aí já entra na questão de portfólio. Hoje, Exato. quando você fala tem premix, núcleo, Concentrados, rações, aditivos de alta performance. tem gente que fala de avicultura, Uhum. entra no congresso. Antes de a gente entrar nessa história de soluções, né, Aham. ferramentas nutricionais aí para pra avicultura de postura, o Uhum. que você tá achando do evento? Olha, Eu me queria, surpreendi. queria expectativa sua, Aham. assim, a sua visão, né, como uma pessoa que desde lá de trás, antes de entrar na zootecnia, já gostava de avicultura, tinha essa cara, então quer dizer,
para escutar você é muito importante, e também você a sua opinião é em nome da Tectron, o que você achou do evento. Perfeito. Arthur, eu tenho acompanhado, tenho participado da APA há um tempo, e uma coisa que eu senti nos últimos anos, e isso eu penso que foi muito positivo por parte da organização, das pessoas envolvidas, e parabenizo toda a organização do evento, que é de torná-lo cada vez mais, nós agradecemos, cada vez mais eh, voltado, né, para trazer soluções mesmo, técnico, científico. Então a gente tem um pouco de tudo. A gente tem a indústria muito próxima, né? E aí, claro, os parceiros trazendo temas relevantes da avicultura de postura nas palestras. Então, a programação, eu penso que ela está muito alinhada às necessidades da avicultura de postura hoje. Então, eu gostei bastante da programação. E de uma forma muito técnica, né, então não entra naquela coisa muito comercial, né, É o seu perfil também. Isso, então essa evolução do evento para ser um evento técnico, fez com que ele crescesse. Então hoje, eu não sei exatamente o número, mas me falaram em mais de 700 inscritos. Eu acho que tem mais, Então, você veja como o evento cresceu e muitas pessoas, eu tenho visto colegas, da indústria, então o avicultor está aqui, né, o cliente, Sim, as empresas sim. fornecedoras, né, os estudantes, os professores, então os pesquisadores, então, encontrei muitas pessoas, né, desde ontem já aqui no evento, Entidades de classe, né? entidades de classe. Os órgãos aí oficiais, né? Os órgãos oficiais, então eu acho que o diferencial da APA é esse, ele acaba, trazendo Uma miscelânea. uma miscelânea de profissionais de diferentes áreas, e isso enriquece bastante a programação. Tem a programação científica com as empresas, as universidades trazendo os trabalhos científicos, que é bem legal, né, então dá o intervalo, a gente para ali olhar o banner, né, para ver o que que o pessoal tá pesquisando. E eu gostei bastante também da mudança do local, eu achei que foi bem assertivo. Gostou? Achei assertivo, até porque, assim, o outro local também era bem legal, eu acho que os últimos eventos que eu participei eu gostei bastante, mas já não comportava, É, então. né, então eu achei que ficou Fazer bem mais moderna também, né? isso, e bem localizado, né, por estar dentro aqui do próximo ao shopping, as pessoas conseguem ter essa flexibilidade para vir, dentro do shopping, quer sair, quer jantar. Então, eu gostei bastante do local, tá bem confortável, e a programação do evento eu tenho gostado bastante. Bacana, obrigado. Celso. E agora voltando em soluções, né? Aham. E quando a gente olha aqui para as tendências do consumidor, que quer um produto mais seguro, eh, que os animais tenham a aplicação integral do bem-estar, e o bem-estar acho que inicia desde a genética, né? Uhum. Passa pela nutrição, saúde, né? Todo o processo tem que estar esse ciclo do bem-estar muito bem acentuado, né? Exato. Esses elos. E quando a gente fala de solução, que é muito importante, que eu acho que a saúde é uma conversa pela boca, né? Então, o que vocês têm hoje para oferecer para o mercado e com relação, vou direcionar principalmente para o avicultura de postura. Hoje, falando que a gente está no congresso, né? Exato. E vocês, eu que, ao invés de eu agradeci você por você ter eh, falado bem, né? Dessa nova estrutura do congresso, mas ao contrário, acho que eu tenho que agradecer a você, em nome da Tectron, né? Por apoiar o primeiro podcast, o O Eggcast, Eggcash, a né, então iniciativa Eggcash. vocês, postaram nossa ideia, esse é um projeto piloto, mas tem tudo para dar certo e vingar nas próximas edições, então eu que agradeço, nós aqui da comissão, agradecemos a Tectron por a apoiar esse projeto, que Obrigada. tanto, idealizou, e nós ficamos aí 1 ano sentados pensando: "E aí, vamos fazer ou não?". Eu achava que, assim, eu estou há 2 anos aqui na comissão, assim, a gente tem que ter algumas coisas diferentes, eu acho que tem que fazer comunicação de uma forma diferente, então, vamos tentar fazer esse projeto e vamos ver se tem empresas Que que apoiam. mas como está lá escrito no seu slogan, tecnologia e inovação. Então, mais uma vez, o Congresso Inova trazendo esse projeto aqui. E vocês Obrigada. vieram com o apoio, sim, vamos em frente. Então vamos lá, só soluções. Agradeço. Pensando em avicultura e mais focado em postura comercial e muito, vamos falar um pouco, né, você falou das tendências para avicultura de postura, o que a gente tem visto, Estabilidade. sustentabilidade. Então, e isso são tendências na avicultura de postura, então se a gente for falar em tendências, existem algumas palavras de ordem aí, então sustentabilidade, bem-estar,
eficiência, né? Sim. E nós temos que estar muito antenados a isso e ter um portfólio de soluções, né, que estejam ferramentas que estejam alinhadas a isso, né? E pensando assim do ponto de vista de sustentabilidade, nós temos ferramentas, principalmente pensando em melhoria de digestibilidade das aves, então um portfólio de enzimas, com destaque para a protease. Então eu tenho trabalhado bastante assim com a protease e também associações de enzimas, principalmente porque assim, ó, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em enzimas, obviamente, é a viabilidade econômica, a redução de custo e, claro, é o que brilha aos olhos no primeiro momento, porque precisa pagar a conta, então ela tem que ser viável. Mas vai além disso, né? Eu tenho discutido bastante com colegas, com nutricionistas das empresas, que a gente também tem que posicionar de uma forma diferente. Então, além da questão de redução de custo, que acontece com o uso, né, com a aplicação de uma enzima, isso já é extensivamente utilizado na avicultura de postura e de corte. Mas também você mitigar as flutuações que você tem de qualidade, muitas vezes, dos ingredientes. Então, mais do que nunca, a gente tem trabalhado com ingredientes não convencionais. Então, ontem mesmo a gente teve algumas programações no evento falando sobre isso, sobre o mercado de grãos e os desafios que a gente vai ter esse ano, principalmente com milho, né, competindo com a indústria de produção de etanol. Então, a gente vê o crescente uso, por exemplo, do DDGS, DDG-DDGS. Eu não gosto da palavra alternativo, né, porque eu vejo, assim, tem muitos clientes meus que já usam há muitos anos sorgo, milheto, com bons resultados, mas também a gente como empresa, né, como fornecedores de soluções, a gente entender como as nossas tecnologias se comportam Isso. em ingredientes não convencionais, e isso. Essas variações, né? Então eu vejo que as enzimas, elas são uma ferramenta importantíssima para a gente atenuar essas variações de qualidade dos ingredientes e também para permitir o uso de ingredientes ditos como não convencionais, né? E que têm as suas particularidades. Pegando, cara, nisso que você falou, assim, que o custo de milho tá, né, não tá tão interessante, né? E a gente sabe que, pelo menos algumas conversas, algumas entrevistas que eu fiz com o Malman, né? E você guarda isso na sua cabeça e tem coisas que você não esquece. Uma vez ele mostrou um estudo que ele falava assim que o problema a cadeia logística do grão é um problema muito sério para micotoxina. E vocês têm soluções para isso, não tem? Dentro, né, saindo um pouco das enzimas, entrando nas micotoxinas, até você comentou do professor Malma, é uma pessoa muito querida, a gente faz alguns trabalhos juntos e apoia, né, a gente trabalha já há um tempo e tem uma parceria forte com ele, então se ele estiver assistindo ou assistir depois, um abraço, tá, Adoramos você. pro professor Malma. De fato, a gente tem nas estatísticas, se a gente for pegar tanto o que o LAMIC levanta, né, de informações, quanto o que nós, como Tectron, analisamos, então a gente também presta esse serviço de análise, então tem um laboratório próprio para análise bromatológica, qualidade, micotoxinas. Então nós apoiamos os clientes com análise de micotoxina, né? E nós temos visto que boa parte dos grãos e rações, né, mas principalmente grãos que a gente recebe, eles estão contaminados com algum tipo de micotoxina, uma ou mais micotoxinas. E hoje você saberia me dizer quantas estão catalogadas aí no... Tem as principais que a gente conhece, né, mas hoje o que está pegando mais, vamos dizer assim, que eu converso tanto com os clientes, e aquilo que a gente também mapeia, é principalmente fumonizina e os tricotecenos, então DOM e T2, que para a avicultura de postura são críticos. A fumonizina, porque ela rouba resultado, principalmente por todas as micotoxinas, elas são bastante imunossupressoras, então a primeira coisa que ela vai fazer é prejudicar a imunidade da ave. A fumonizina é muito associada à redução de desempenho, Sim. imunidade, então ela associada com outras micotoxinas tem essa questão de permeabilidade intestinal, translocação de bactérias, então ela pode estar abrindo porta para outros problemas. E em aves de vida longa, pensando em postura comercial, principalmente os tricotecenos, né, que tem um efeito bastante grave, né, no que se refere a lesões orais. Então, em poedeira é mais comum a gente ver, não tanto quanto no passado, né, que a gente tinha necrose, Sim. perda da língua da ave, porque mudou muito as técnicas de cultivo
né, tanto as técnicas de produção e armazenamento, mas também do uso de tecnologias que mitiguem esses problemas. E daí na nossa linha a gente tem aditivos que promovem a absorção da micotoxina, mas que também promovem esse processo de biotransformação da micotoxina em um metabólito menos tóxico e também de desintoxicação do animal, então com protetores hepáticos, eh, componentes que reduzam o estresse oxidativo, porque em alguma extensão a micotoxina ela vai acabar causando isso, né. E é engraçado que, só fazendo uma alusão aqui que, a micotoxina aves e suínos sempre foi muito debatida a micotoxina, né, em ruminantes não, né, tá vindo já há pouco tempo e as pessoas estão tomando acho que conta disso e estão vendo que com a utilização do uso de adsorvente, o desempenho ele melhora. Menos o ruminante menos sensível para algumas coisas, mas vamos pensar em aflatoxina, né, na M1, dos principais biomarcadores que a gente tem no leite, tem uma importância do ponto de vista de saúde humana absurdo. Então, o ruminante, o pessoal de ruminantes tem olhado já há um bom tempo para isso e cada vez mais. Não, com a avicultura. Isso, e cada vez mais, não, estamos juntos, né? E cada vez mais se tem avaliado para esse segmento também. Então, quando a gente pensa nas nossas soluções, a ideia, falando como time técnico, né, e pela empresa e como a gente gosta de trabalhar, é com uma parceria. Então, parceria com os nossos clientes, com os produtores, porque se eu estou fornecendo uma solução para mitigar um efeito, vamos falar aqui, estamos falando de micotoxina, mas eu vou mitigar um efeito deletério de micotoxina, eu quero entender qual é o desafio. Então, eu vou lá, eu faço coleta, eu entendo qual é o desafio dele de micotoxina. Olha, dentro do portfólio, o mais alinhado é esse. Dentro do seu desafio, você precisa trabalhar com essa dose, ou muitas vezes a orientação é nessa fase você não precisa usar. E a gente tem que ter isso muito claro na equipe, de que é uma parceria, que é um ganha-ganha, né? Então, trazer não só a ferramenta, mas também uma forma, né, uma plataforma de gestão para o cliente, seja por meio de análises em kit rápido, seja mandando para o nosso laboratório, seja com parceria aí com empresas que trabalham com curva, né, para análise de micotoxina. Então, a gente tem uma plataforma de gestão também, não só das micotoxinas, mas também nutricional, né, para avaliação da composição nutricional nos clientes, e também para a saúde intestinal, né. E uma coisa assim, a gente tá falando de tendências, né? Quais outras soluções ou tecnologias que vocês disponibilizam assim que vão, né? Vão ao encontro desse. Hoje, aproveitando o evento, né, não só a APA, mas também na maioria dos eventos e as pessoas, né, das empresas, os produtores, todo mundo tem visto essa crescente no estudo da saúde intestinal, da microbiota, então termos que a gente não falava muito no Eu passado, tenho que chamar a doutora André? não, jamais, jamais. É, porque assim, você é muito, seu QI tá muito acima da. Mas tamo junto. André, me conta uma coisa. Uma coisa que chama muita atenção, né? Que são tecnologias. Isso assim, eu acho que uma vez um médico falou assim pra mim que o nosso nosso estômago é comparado com o nosso cérebro, uma coisa O assim. intestino é o segundo cérebro. Isso. É. De quem eu escutei isso, eu não lembro. Foi um médico aí que falou alguma coisa nesse sentido pra mim. Perfeito. E ele tem razão. O nosso setor, ele tá nesse caminho de entendimento de nutrição mais cirúrgica. Sim. Explica pra gente. Mais que isso, explica para o avicultor. Aquele avicultor, aquela avicultora, aquele profissional da avicultura, o que vai fazer a nutrição para os animais, o responsável pela granja. Explica que ponto a gente está hoje quando a gente fala em nutrição. Não é mais aquela, sabe, o baldão bateu, jogou, comeu. Não existe. Isso é coisa do século passado, né? Que grau nós estamos hoje? Pensando nisso que você comentou de, intestino e segundo cérebro, é um bordão, né, que o pessoal usa bastante, e realmente, se a gente pegar as pesquisas nos últimos anos em avicultura, e não só avicultura, mas nos outros segmentos também, vai muito nessa linha de,
entendimento desse universo complexo, dinâmico que é o intestino. E antes a gente falava muito em flora, né, intestinal, e hoje a gente fala de microbiota intestinal. E tem muitos pesquisadores, que eu admiro muito, né, na avicultura, que trabalham, né, dá um exemplo da professora Giovanir, fala muito disso, né, o professor Caron também fala Sim, bastante. cara, eu acho que o termo Aham. é nutrição de precisão. É o termo. Porque na minha cabeça, a precisão não devia estar desconectada ao nome. Por quê? Porque nutrição ela tem que ser precisa, ponto. Né? Eu acho que colocaram precisão só para dar um glamour, será? Não sei. Então, Enfim, mas é importante. nessa linha, né, de alguns pesquisadores nas universidades e nas empresas, e a gente também, como fornecedora de ferramentas para melhorar, vamos falar, né, de saúde intestinal, por exemplo, a gente já consegue entender melhor essa correlação entre microbiota intestinal, entre nutrição, entre imunidade, porque essas coisas estão conectadas. E a gente sabe pouco disso ainda. Então, a gente, não nós como empresa somente, mas outras empresas do mercado, eu vejo desenvolvendo ferramentas, plataformas para justamente entender melhor Aham. esse universo complexo que é a dinâmica intestinal. E hoje, assim, se a gente der uma volta aqui nesse congresso, mas também em outros congressos técnicos, a maior parte das soluções apresentadas pelas empresas, elas vão de encontro a isso, à saúde intestinal, à integridade intestinal. Fora do Brasil também, os eventos. Então, a gente entende que a gente saiu de uma fase na agricultura da gente olhar só. Não é mais futuro, já se vem discutindo há bastante tempo. É claro que a gente sabe pouco desse universo que é muito complexo, isso em nutrição humana também. A gente ainda conhece pouco sobre essa população que está não só no trato gastrointestinal, mas em outros segmentos. E eu vejo como tendência entender melhor isso. Então, tem empresas, a gente mesmo trabalha com algumas empresas parceiras, que fazem isso, né, que fornecem esse tipo de serviço. Então, por meio de inteligência artificial, O Big Data. você conseguir mapear com métodos não invasivos esse ambiente, né, essa microbiota intestinal e entender assim, olha, dentro desse grupo de organismos que eu tenho ali, o que está faltando? O que eu posso melhorar? Volta só um pouquinho, Andréia. Só Aham. para quem está assistindo a gente se conectar. Então, num primeiro momento, era essa conexão. A nutrição, tem que falar com a saúde, bem-estar e performance. Correto? Tá, eu quis dizer que assim, a gente tem uma correlação sobre o desempenho pensando em nutrição, saúde e imunidade. E como é que estava estágio quando começou a se falar em nutrição de precisão? Eu vejo Como é que tá que agora? uhum. A gente ainda precisa evoluir muito nessa questão das equipes estarem coesas dentro da agroindústria e nas empresas para a solução de problemas. Então, eu tenho o sanitarista, eu tenho o nutricionista, eu tenho o cara do campo, e cada vez mais a gente tem visto que essas áreas elas têm conversado mais e é como a gente tem que fazer para conseguir resolver os problemas, porque não tem uma resposta única, né? Você tem muitas vezes uma questão. Única. Mas não a resposta, não. Então, assim, nesse sentido, eu vejo as equipes muito mais coesas, trabalhando em conjunto para tentar entender os desafios de cada região, de cada empresa. E nesse sentido, eu vejo que a gente tem evoluído muito nas pesquisas para entender essa questão de saúde intestinal. E por quê? Porque quando você fala em nutrição de precisão, que é uma coisa que a gente já fala há um bom tempo, se eu não tenho um intestino íntegro, capaz de absorver os nutrientes que eu estou fornecendo via ração, né, na dieta, não adianta. Né? Então, quando eu vejo as empresas indo para essa linha e a gente hoje, pensando no nosso portfólio de saúde intestinal, vamos dizer assim, nós trabalhamos com ácidos orgânicos, óleos essenciais, associação de ácidos orgânicos e óleos essenciais protegidos, né, microencapsulados, para que chegue na porção aonde a gente quer, realmente, no organismo da ave. Aí, outras soluções, pensando em associações de diferentes leveduras, então, da cervejaria, da panificação e da cana-de-açúcar, então o sinergismo, né, entre esses diferentes processos e esses metabólitos que têm um efeito sobre
saúde intestinal, probióticos, as próprias enzimas que eu falei antes, né? As enzimas, elas têm um efeito que a gente precisa cada vez mais avaliar e entender, porque se eu tenho uma melhora na digestibilidade, uma redução de nutrientes mal digeridos na porção final, Sim. eu também evito a proliferação de micro-organismos patogênicos que eu não tenho, que eu não quero, né? Então, assim, tudo de certa forma está correlacionado à saúde intestinal e para que esse animal consiga expressar o seu máximo potencial genético e consiga aproveitar os nutrientes que a gente fornece, tenta fornecer de forma mais precisa possível, eh, que eu tenha um ambiente propício para que isso aconteça, né, que o intestino esteja saudável para que eu consiga E hoje aproveitar. na sua linha, você tem todas essas tecnologias que você aprende. Isso. E agora olhando lá pro futuro, você falou assim que até a inteligência artificial não está mais só no smartphone, no chat GPT, tá também na nutrição também. Exatamente. É, Então, é é aí uma tendência que eu é aí que vejo. nós estamos hoje? Isso, é uma tendência que eu vejo, isso já é uma realidade, mas a ideia é que cada vez mais nós, como, né, no setor, a gente tenha essa presença, né, das tecnologias, da inteligência artificial, Big Data, IoT, né? A serviço, né? A serviço, porque, hoje a gente consegue analisar uma quantidade de dados absurda, muito mais rápido, né, do que no passado, e eu acho que aí está toda a informação. Aproveitando a questão da inteligência artificial, né, hoje com uma análise não invasiva, a gente consegue mapear diversos, né, por meio de sequenciamento genético, de RNA, a gente consegue entender como que está essa população, quais são os desafios naquele cliente e fornecer soluções alinhadas àquela necessidade. Então, muitas vezes, você vai com aquilo na cabeça, não, eu tô com tal problema, o que vai funcionar é isso. E, Nem sempre. e quando a gente fala de nutrição de precisão, Uhum. as empresas que estão mais assim, já estão mais avançadas, elas têm. E aquelas que ainda não estão nessa transição, né? Elas não, elas eram pequenas, estão se transformando em grandes. Elas têm. É, não é fácil, que nada é fácil nessa vida, mas elas têm percepção de que isso é necessário para que ela possa se desenvolver. E eles se fazem abertos a essas novas, não novas, mas assim, essas tecnologias que servirão para que ele possa acompanhar as tendências do mercado. Que é um produto mais, um ovo de melhor qualidade, um ovo bonito, homogêneo, né? Que cada ovo importa, né? Claro. Dentro de uma granja. Eu vejo as empresas, os produtores cada vez mais abertos a absorver essas informações e essas tecnologias. Na avicultura de postura, a gente tem uma diversidade aí de tipos, né, de instalação, de perfis de clientes, uns com mais conhecimento de nutrição, de saúde, de Que manejo, outros vai ser menos, que aí precisam do sempre apoio. isso. Existe ainda, com certeza. Mas eu penso que é uma questão de tempo, né, não tem mais volta. A gente, como setor, né, na avicultura, seja no ovo, seja na carne, nós não temos outra alternativa a não ser crescer, né. O Brasil ontem, não lembro quem comentou no evento, sobre essa questão. O que o mercado externo, determina, a gente dá um jeito, se organiza e atende. Então, pensando em tendência, a própria avicultura de postura, ela tem sofrido esse processo de internacionalização, a gente Sim. tem, seguido, né, Players chegando aí com mais chegando protótipos. e pensando mais na questão do mercado externo, em validando, né, homologando, né, os produtos em alguns mercados. Então a gente percebe essa tendência para comercialização de ovos Sim. e derivados no mercado externo. E então, assim, a gente está falando de empresas que adotam tecnologia com uma facilidade até que grande, mas a gente ainda tem boa parte, pensando em avicultura de postura, que ainda há um pouco de resistência, que a gente ainda tem dificuldades. Não vou falar de nutrição, mas vamos falar, por exemplo, de coleta de dados, né? De entender contagem de ovos, peso. Então, ainda tem coisas aí, né? Ração, então, quantidade de ração que eu estou utilizando, consumo de ração. Muitas vezes na postura é mais complicado, né, do que do corte, para a gente
conseguir ter essas informações, e a tecnologia ela vem como uma alternativa para conseguir trazer soluções. Então, sensores que podem ser adotados, e aí a gente também tem que entender, ok, qual é o retorno disso, e se o produtor ele consegue, né, naquele momento, fazer esse investimento e a gente, de alguma forma, mostrar para ele os retornos de você ter essa informação ou não. Que querendo ou não, é um caminho sem volta, né? Como você mesmo Exato, colocou, é um caminho sem exato. volta. E quem permanecer no século passado está fadado a fechar as portas, né? Porque não vai ter jeito, não tem para onde ir, né? Ser Exatamente. absorvido, porque querendo ou não, o mercado vai absorver, né? Uhum, Triste olhar dessa forma, mas é a mais pura verdade. uhum. Então, isso eu vejo como tendência. Outra tendência importante é o desenvolvimento de soluções para, como eu comentei, o crescente uso de ingredientes não convencionais. E hoje um dos desafios O sorgo, hoje a gente já usa bastante, mas o que que a gente conhece desses ingredientes não convencionais? A gente sabe muito menos do que a gente sabe com milho, com soja. Então a gente precisa entender mais isso, precisa validar melhor as nossas tecnologias nesse perfil de dieta. E também um outro desafio, né, do setor se a gente for falar assim, tem alguns desafios. A gente está num momento muito bom da avicultura de postura, do ponto de vista claro, a gente tem as flutuações de preço, mas a gente chegou a patamares absurdos, o consumo per capita brasileiro tá bom, né? maravilhoso, mas assim, a gente tinha um custo de produção muito alto por N motivos, né, conjuntura, geopolítica, tal, tem vários motivos para isso. E hoje a gente está experimentando um momento bom do ponto de vista de custo de matérias-primas, agora no final do ano vai aumentando, isso faz Faz parte. parte, então. Então, Mudança. alguns desafios que a gente tem são justamente essas flutuações e que estão muito envolvidas com geopolítica, com economia, com incertezas. Então, que a gente tenha no mercado soluções para redução de custo, como é o caso das enzimas, e uma outra questão, aproveitando, né? Falando de postura comercial especificamente, a gente está num momento agora, por conta isso é cíclico, isso é normal que a gente espera uma redução no abate bovino, por exemplo, nessa época do ano, Sim. e um aumento, por exemplo, no custo de farinhas de origem animal, principalmente farinha de carne e ossos, que é bastante utilizada em postura comercial. Então, tanto a farinha de carne quanto o fosfato têm aumentado de preço e nós temos uma solução, né, que é uma alternativa para Para esse esse tipo de fonte de fósforo tradicional. Não que eu não acho que não funciona, pelo contrário, são ingredientes fantásticos, desde que eu tenha um monitoramento, que eu entenda qual é a composição nutricional, se sanitariamente é uma farinha de qualidade, se eu não vou estar trazendo um problema para minha granja. Então, tanto pensando do ponto de vista de qualidade e segurança, quanto também de redução de custos, a gente tem uma solução na empresa, para substituir total ou parcialmente. total? Em postura comercial, a gente substitui total, Como assim? né, então é um sinergismo de diferentes ingredientes, né, fontes de fósforo, mais, enzimas e outros componentes que esse sinergismo faz com que a gente consiga retirar. Já fizemos validação em universidade, né, funcionou universidade e a campo, né, então Faz tempo que vocês estão com essa tecnologia? já faz um tempo, já faz alguns anos e assim, nas E principais. as pessoas têm buscado esse tipo de tecnologia? Bastante. Então nas regiões onde a gente atua, né, Bastos, Santa Maria de Jetibá, Nordeste, Não precisa, nos principais polos de produção é, de ovo. a gente já trabalha bastante tempo com essa ferramenta. Santos, São Paulo, Minas, Isso, a gente trabalha bastante tempo já com essa ferramenta Nordeste, estão lá? também. Pessoal, quero agradecer imensamente Andréa Tectron. André, por você ter compartilhado todo o seu conhecimento, contar um pouquinho sobre a Tectron, né? Falar sobre os desafios, os avanços, as tecnologias que vocês têm a favor da avicultura de postura, de vocês serem empresas assim apoiadoras desse encontro e principalmente desse projeto, né? Desse embriãozinho que nasceu, que é o Eggcast. Então, quero agradecer sobremaneira assim todo o apoio e considerações deixadas aqui nesse nosso primeiro Eggcast que você, né, inaugurou, né? Cortamos a fita A junto. fita juntos. E é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. André, quer deixar um recado para quem está nos assistindo? Avicultor, avicultores, profissionais da avicultura. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade também de estar participando do primeiro Eggcast. Para mim é um privilégio e conte conosco para as próximas edições.
Tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como está sendo a APA. E para os avicultores profissionais, né, da avicultura também que estão acompanhando, eu deixo um abraço para vocês e como mensagem que continuem resilientes como os avicultores são. Então, na nossa atividade, principalmente na avicultura de postura, né, pessoas que estão envolvidas, mas principalmente os avicultores, são extremamente resilientes. Hoje a gente experimenta um momento muito positivo, interessante para a avicultura de postura, mas nós sabemos que sofre flutuações. Então, diante dos desafios que o setor enfrentou nos últimos anos, a gente vê o produtor sempre ali, resiliente, buscando informação, participando dos eventos. Nós temos muitos dos avicultores aqui na APA. Então, parabenizo vocês, né, por isso e um abraço a todos e que busquem sempre, né, soluções e empresas parceiras que estejam buscando parcerias sólidas, Como é que que faz vão pra, trazer... como é que faz para entrar em contato com a Tectron? Para entrar em contato com a Tectron, Seria nós temos bacana. as nossas mídias, né? Então, o site da empresa, né? www.tectron.com. Nos sigam no Instagram também, que é o @Tectron Global. Isso. Isso. E também no LinkedIn. Então, estamos, né, nessas mídias e fica, né, o meu contato, né? Quem também quiser me seguir, entrar em contato, tirar dúvidas, eu também estou à disposição. @Andrea Massuqueto no Instagram. Perfeito. E mais uma vez agradeço a todos. Legal, é isso aí. É isso aí, o Eggcast fica por aqui. Logo mais novas entrevistas para você, que sabe que cada ovo conta. Então vamos produzir bem. Produza com o Eggcast, o seu canal de conteúdo para avicultura e de postura. Forte abraço, Arthur e o Rodrigo fica por aqui. Até lá.